Muito boa noite, lembrando sempre, um ponto de vista apenas a vista, único ponto e não uma verdade. Tem um canal que eu gosto muito que se chama Tragicômico. Ele disseca muito bem os assuntos e ele analisou uma treta que teve entre Felipe Neto e Lacombe, que sobre o aquecimento global, esse assunto que a esquerda abraçou com toda força e descobriram que consegue mobilizar os jovens e fazer a sua lavagem cerebral. Uma coisa, só vou falar uma coisa a respeito desse pânico que estão criando. Se o que ameaça realmente a humanidade não é o CO2. O que ameaça a humanidade são as usinas nucleares. Se tivesse uma tempestade solar daquelas que paralisa todos os eletrônicos, a gente teria 450 ou 65 Fukushimas ao redor do mundo, ou seja, bye bye humanidade. Mas isso ninguém fala. Eu já vi uma reportagem que eu achei muito interessante, que um alemão que fez esse documentário, que ele falou que as usinas, a energia nuclear existe basicamente porque se não fossem as usinas, seria caro demais construir bombas atômicas. Então, só isso que eu falo sobre o aquecimento global. Para mim, esse CO2 é mais uma forma de confiscar teu dinheiro. Porque a gente lembra o CPMF, aqui no Brasil, os mais velhos, falaram que era para recuperar a saúde. E aí? A saúde melhorou, mudou? Então a mesma coisa com esse CO2. Para onde que vai esse dinheiro? Enfim, aí teve essa treta e o Felipe Neto, quando discorda dos outros, já vi várias vezes que ele faz o ataque à pessoa, ele não debate o assunto, ele logo parte para ataque pessoal e para ignorância. Chamou o cara de olavista e uma coisa que me chamou a atenção, falou que esse lance do George Soros está financiando movimentos da esquerda, é teoria de conspiração. E aí eu queria analisar esse ponto. E Felipe Neto, você, só porque você diz que é teoria de conspiração, não quer dizer que seja realmente assim. Porque o George Soros, qual a ideia? O que ele financia? Eles visam, o grupo de George Soros, o que eles visam? Um governo mundial. Qual a ideia por trás? Se tiver um governo mundial não vai ter mais guerra. Só que qual é o preço disso? É uma China que o governo dita todas as regras, e se você for um bom menino você ganha apoio, se você for um mau menino você sofre com a ditadura. Muito obrigado, eu não quero não. E esse que é o grande problema. Então o que o George Soros faz? Ele financia grupos há anos já, esses grupos como Black Lives Matter, Antifa, etc, etc. Grupos feministas. Então qual é o plano? Você enfraquece as estruturas, a família, a sociedade como um todo, você joga branco contra negro, homem versus mulher, homossexual versus heterossexual, o que eles têm feito há anos. E se você não consegue enxergar isso, cara, você diz que o Bolsonaro, que o Trump dividiu ou radicalizou, cara, eu acho que você estava vivendo na lua. Porque não é de hoje. Hoje apenas o Bolsonaro, eu sempre falo isso. O Bolsonaro não é causa, ele é um sintoma. Muitas pessoas estão de saco cheio. Estão de saco cheio por isso
que a gente vê. Hoje, por exemplo, vi uma notícia também que prenderam um miliciano no Mato Grosso do Sul, Campo Grande, e fizeram uma busca e apreensão, encontraram um cheque nominal para quem? Zeca do PT. E aí o tempo inteiro, agora quero ver se alguém abre a boca para dizer que agora é comprovado a ligação pelo menos de um membro do PT com a milícia do Mato Grosso. 100 mil reais o cheque nominal. Enfim, mais interessante que o George Soros, ele foi expulso, ele já é uma pessoa não grata em 6 países. A Rússia, Hungria, Polônia, Turquia, Paquistão e agora Filipinas. E para quem não sabe, o Duterte, o presidente, ele é um cara tipo Trump, tipo Bolsonaro. Ele tem a língua solta, mas ele conta com 83% da aprovação do povo. E a gente sabe que o Pierre Amidiran, que financiou o Glenn Greenwald e o Intercept, ele tentou fazer a mesma coisa nas Filipinas e organizou também um jornaleco desse e tentou desestabilizar o país. O Duterte, ele ficou conhecido também porque ele chamou o Obama de filho da pip. Então ele ganhou fama mundial com isso. E agora o George Soros, ele tinha planejado uma visita para as Filipinas recentemente, mas o presidente falou assim: olha, tem um lugar especial no inferno para você, idiota. E bota um pé nesse país e minha obrigação é fazer que você vai direto para lá. Ou seja, é uma mensagem dura e claríssima. E porque ele, o Duterte, ele responsabilizou as economias da Tailândia e da Malásia em 1997 e desestabilizou as democracias da Ásia. Então ele tem uma causa por trás. E Filipinos, eles estão em crítica também porque recentemente implementaram a pena de morte de novo. E quem também, o país de origem do George Soros, que é a Hungria, ele, o Orbán, o presidente, que também é detestado pela esquerda, porque ele defende as fronteiras, assim como o presidente da Polônia também, são chamados de nacionalistas e se você não invadir, se você não atacar outro país, qual é o problema de ser nacionalista? Você querer impedir com que venham milhares de pessoas que não tem nada a ver com a tua cultura, de países árabes. E a Alemanha, por exemplo, eu tenho contato com várias pessoas que a criminalidade aumentou muito lá. E na Alemanha tem uma coisa muito grave também que tá acontecendo. Eles várias pessoas que estavam naquele governo da Alemanha Oriental hoje estão começando a instalar a censura de novo, pouco a pouco, que nem no Brasil também, o que estão fazendo com a lei
anti-fake news e não sei o que, é a mesma coisa na Alemanha, mundialmente. Então, muitas das vezes você vê que essas coisas são financiadas justamente pela Open Society, que financia esses grupos. E por isso eu acredito que mais países devem começar a seguir o exemplo. Na Turquia ele tentou se meter também, Paquistão não tem a razão, Polônia, eles também expulsaram o cara porque está tentando impor as regras sobre a imigração. Então é uma coisa que se batem e rejeitam com tanta veemência. Aí vem o Felipe Neto dizendo que é a teoria de conspiração. Isso são práticas conspirativas que fazem há anos. E por isso se fala muito de George Soros. E só para lembrar, no início da história do George Soros, ele é judeu, ele vendeu o próprio povo para se salvar. Então ele não vale um centavo. E não é de se estranhar de que quando o cara tentou desestabilizar toda a Ásia, que o presidente das Filipinas está com tanta raiva. E ele, inclusive, nem só desestabilizar financeiramente, como também as democracias. É mais ou menos o que a gente viu, que as investigações dos hackers estão avançando, então a gente vê com quem, já temos uma ideia com quem Glenn Greenwald está metido. Enfim, é isso. Provavelmente vou sumir uns dias de novo, porque vou fazer uma montanha. E obrigado por estar aqui. Um grande abraço.